que há uns 2 anos mais ou menos, Deus falou assim para mim: ministra sobre amor. Eu falei: Deus, sobre amor? Parece que eu não consigo desenvolver uma ministração. Deus falou: não, pode deixar que eu tenho paciência com você. E passados uns 2 anos, um dia eu estava lendo 1 Coríntios 13, aquela palavra, mas pulou, queridos. É impressionante, quando Deus fala, é porque Ele quer te revelar algo. E nos últimos tempos, Ele tem falado muito comigo a respeito também de oração. É impressionante o que tem gritado e falado: oração, 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 oração. E confesso para vocês que também é outro tema que eu falo assim: Deus, já foi pregado bastante, as pessoas sabem o que é orar, como orar, mas Deus fala sobre oração. Então, eu fui ler um livro, Deus falou muito comigo sobre isso, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu creio que Deus tem algo para transmitir para vocês. Vocês recebem? Então, o título da palavra é As Chaves para as Conquistas. Quais são elas? Fé e oração. Eu não vou dar um enfoque hoje tanto em fé, mas muito mais em oração. Se você estudar os evangelhos, você vai notar que os discípulos de Jesus passaram um tempo com Ele, e eles aprenderam algo muito importante. Claro, eles aprenderam muitas coisas importantes, mas algo importante, que Jesus era um homem de oração. Isso eles perceberam. Eles viam Jesus comumente, todos os dias, se isolando para ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai, ficar sozinho, ficar isolado. E quando ele saía de lá, ele saía, cheio da glória de Deus, cheio de poder, cheio de autoridade. A oração era prioridade para Jesus. Quando era o momento de orar, ele se isolava e ia orar. E é interessante que os discípulos percebiam que havia uma profundidade na oração. Haviam que há algo diferente na oração de Jesus. Sabiam e detectaram que o segredo do ministério de Jesus era a oração. Eles chegaram até Jesus e não disseram assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. Tampouco, Jesus, ensina-nos a pregar com toda autoridade, com toda veemência, a falar palavras lindas e maravilhosas. Jesus, me ensina, Jesus, a expulsar demônios, a curar. Mas eles disseram: Jesus, ensina-nos. Jesus, ensina-nos a orar. Você já tinha reparado nisso? Que eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Alguns homens e mulheres de Deus descobriram esse segredo. Se você pegar, por exemplo, John Wesley, ele conseguiu impactar uma nação, a Inglaterra. Ele conseguiu impactar uma geração. E se você estudar sobre a vida dele, o segredo deste homem era a oração. Eu não me recordo se 18 ou se 19, a mãe de John Wesley teve 18 ou 19 filhos. Posso estar errando por um aí. Mas ela ainda assim encontrava tempo para orar. Você consegue imaginar isso? Às vezes não temos nenhum. Às vezes temos um. Às vezes estamos prestes a noivar e não temos tempo. Acabamos de casar, não temos filhos e não temos tempo para orar. Deus falou muito comigo a esse respeito de John Wesley. E ele tem várias frases conhecidas, e uma delas ele diz assim: Deus não faz nada a não ser em resposta às orações dos justos. Há justos aqui? Certeza? Você tem orado? Alguns podem até pensar: orar é meio estranho, porque conversar com alguém, a gente vê a pessoa, a gente toca a pessoa, de repente a gente aperta a mão da pessoa, mas orar é falar com um homem invisível. É esquisito você parar para pensar, nós estamos falando com alguém que é visível. Será que ele está me ouvindo? Será que ele está aqui presente? E a gente começa, de repente, a questionar. Outros pensam, eu já sei tudo sobre oração. Oração é um tema simples, tão básico. Eu sei tudo sobre oração.
Não há mais o que aprender sobre oração. Isso é um grande engano. Se você analisar os evangelhos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles eram judeus. Como tais, eram fiéis às leis. E uma das coisas que eles faziam costumeiramente, e desde a infância, era orar. Mas aí, em um determinado momento, convivendo com Jesus, eles perceberam que eles não sabiam orar. E eles chegam para Jesus e dizem, de uma forma tão simples: Jesus, tem alguma coisa errada conosco. Nós achávamos que nós sabíamos, mas nós não sabemos, por isso, ensina-nos a orar. Quero que você feche os seus olhos agora e faça essa declaração para Deus. Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, eu preciso, por favor, ensina-nos a orar. Eles estavam pedindo, queridos, Jesus, nos ensina a recitar uma oração decorada. Não foi isso que eles pediram. Eles não pediram para eles, Jesus, nos ensina a pedir alguma coisa assim diferente, uma oração diferente. Não, ensina-nos a pedir para o Pai, especificamente, ensina-nos a orar. Eles viram uma deficiência nisso. Eles queriam expulsar demônios, eles queriam curar enfermos, eles queriam trazer os céus até a terra, mas eles sabiam que eles precisavam aprender a orar. Para nós cristãos, queridos, a oração é algo muito importante, eu digo até vital. E eu vou abordar um pouquinho mais à frente, e nós vamos sair daqui hoje, eu tenho certeza que chacoalhados. O profeta Jeremias, ele disse o seguinte, que um dia terrível, que está se aproximando rapidamente, quando as multidões de almas perdidas irão declarar com eterno arrependimento. Está lá em Jeremias 8:2. Passou a cega. O que é a cega? Passou o momento da ceifa. Jesus não olhou, o campo está branco. Precisamos fazer a colheita. E aqui Jeremias tem uma visão a respeito. E ele fala, passou o tempo de você fazer o corte, a poda. Findou o verão e nós não estamos salvos. Por que será que essas pessoas não estão salvas? Por que será que Jesus disse, o campo está branco, está pronto, mas faltam ceifeiros? Faltam pessoas. Romanos fala de um clamor no interior das pessoas. Eu não sei se você já deparou com situações onde você vai falar de Jesus para as pessoas e elas te rechaçam, te repudiam e às vezes até são mal criadas com você. Mas na verdade o coração delas está gritando e elas precisam. Já contei aqui muitas vezes a história do meu irmão que estava com o casamento caminhando para a destruição e ele chegou na porta da minha casa quando eu morava em Osasco. E eu falei assim, você precisa de... Só deu para falar o de. Eu ia falar Jesus. Ele ergueu os braços e a voz... Não vem me falar que eu preciso de Jesus. Eu falei, ok. Só estou dizendo que eu sei qual é a resposta para o seu problema. Passado um tempo, se separaram. Intervir junto com a minha esposa, com a minha família. Aí voltaram, separaram de novo. Até que um dia, estou eu sentado na minha sala... Quem me procura? Aí eu falei, você precisa de Jesus. E o que ele fez? Aceitou Jesus na minha sala. Há um clamor no interior das pessoas aí fora, por mais que elas zombem, por mais que elas rechacem, por mais que elas falem que não, há um clamor. Fale de Deus, eu preciso encontrar o caminho, eu preciso encontrar a resposta, eu preciso encontrar solução. Eu preciso tapar esse buraco na minha alma. Esses dias, mexendo no Facebook, eu vi uma pessoa dizendo, alguns me orientaram a ir para o centro, outros me mandaram eu ir para a Igreja Universal, outros mandaram eu ir para o Espiritismo, outros mandaram, e eu já fiz tudo isso.
e o buraco na minha alma continua. Porque não pregaram Jesus, pregaram religião. Pregaram qualquer coisa, menos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a gente fala de religião e não falamos de Jesus, o Salvador. Por isso que Paulo fala, minhas palavras não são palavras persuasivas humanas, mas demonstração de virtude e poder. Nós precisamos de poder, e Jesus tinha poder, porque ele orava. Jesus tinha autoridade, porque ele orava. Suas palavras tinham poder, sabe, de penetrar o mais profundo das almas, porque ele orava. Você está vendo toda essa diferença? Para Deus, queridos, é algo desesperador, pode ter certeza disso. Ver almas caminhando para o inferno e esperando que nós façamos alguma coisa entre anunciar Jesus, mas que também oremos, que também intercedemos. Se é desesperador para Jesus, deveria ser para nós também. Concorda comigo? Nós deveríamos ter um grito dentro da nossa alma, um clamor na nossa alma, um choro na nossa alma, um desespero na nossa alma também, queridos. Mas muitas vezes nós estamos ocupados, estamos fazendo, estamos indiferentes. Mas se nós estamos na presença de Deus, Deus começa a falar conosco, a ministrar, a transformar. Deus quer levantar um exército de intercessores que tem no seu coração essa chama. E não só tem essa chama, mas que queira passar essa chama para as outras pessoas, de interceder. Não vai dar para eu projetar aqui, mas peguei hoje no Facebook uma cidade nos Estados Unidos que reuniu, eu vou compartilhar isso no meu Facebook, se reuniu numa tenda e chamou todas as outras denominações e começaram a orar. Sabe o que começou a acontecer? Índice de criminalidade, de roubo e outras coisas mais começaram a cair por causa do poder da oração. Por que será que Jesus fala para nós intercedermos pelos nossos governantes? Para que hajam dias, alguém lembra dessa passagem? Dias mais folgados, espaçosos, dias mais abençoados. Nós ficamos assistindo. Eu estava entrando nesse caminho. Queria ver todo dia o noticiário para ver mais um preso. Mas não é isso que Jesus quer que eu faça. Jesus quer que eu interceda e clame pela vida dele, para que ele venha ao arrependimento. O que nós lemos agora há pouco, cadê aqui? Jeremias, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Por que não estão salvos? Porque não houve arrependimento. Por que não houve arrependimento? Porque não houve intercessão do povo de Deus. À medida que nós caminhamos para os fins dos tempos, olha o que diz 2 Pedro 3,9. Isso está no coração de Deus. Que nenhuma alma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes a gente torce, né? Que eu esqueci até o nome do nosso presidente, Temer. Temer foi fazer uma cirurgia, talvez alguns, que ele morra nessa cirurgia. Que ele tenha um câncer. Ladrão, sem vergonha, né? Talvez tenha passado isso na sua mente. Sendo que a Bíblia diz para nós orarmos. Deus quer levantar homens e mulheres com uma oração revolucionária, queridos. Não uma oração simples, Senhor, abençoa essa nação, Senhor. Mas pessoas que venham fazer a diferença, como John Wesley. Se você pesquisar a biografia dele, ele fez a diferença numa geração, numa nação, Inglaterra. Impactou pessoas. Sem intercessão, queridos, em especial os líderes, não terão força
não terão energia o suficiente para dar conta dessa grande colheita que está por vir. Você já parou para pensar nisso? Não responda. Mas quantos? Responda para você no seu interior. Quantos aqui intercedem pelos seus líderes? Líder de célula, supervisor, intercede pelos pastores. Tudo começou lá atrás, há 2000 anos, uma parceria entre Jesus e os discípulos. Uma parceria, nessa parceria começou a se revolucionar a maneira de orar, através de um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem possa devorar. Sabe essa revolução que começou há 2000 anos com os discípulos e essa parceria? Deus quer que continue até os nossos dias. Pessoas dispostas a orar. Depois que Jesus ascendeu aos céus, que eles foram batizados com o Espírito Santo, estava lá, os discípulos, Pedro dormindo, de repente vem os guardas romanos, e o arrastam, e o encarceram, e quando ele chega lá, que eles ficavam no calabouço, as luzes, penumbra, ele olha e nota que os seus companheiros estavam lá. Os demais discípulos estavam lá, Tiago, Tadeu, Simão, todos estavam lá, presos. O sumo sacerdote havia dado uma ordem para que todos fossem presos, encarcerados. Mas olha o que diz Atos 5,19. Porém, à noite, aconteceu um milagre extraordinário, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os, ou seja, todos, para fora, lhes disse: Ide. Que libertação gloriosa. Que milagre, queridos. Né? Pensou? Você começa a anunciar Jesus, te prendem, aí Jesus manda um anjo lá e abre a porta e você vai embora para casa. Feliz, porque você não sofreu nada. Mas o que aconteceu em seguida? Algo que costuma acontecer conosco, algo que é acometido por todo ser humano. Caímos no comodismo. Estamos passando por luta, por dificuldade, por um grande problema. Oramos, clamamos, jejuamos, oramos, movimentamos pessoas. Orem por mim, orem por mim. E aí você alcança a vitória, você alcança a bênção. O que você faz com a sua guarda? Relaxa. Cai no comodismo. Você se conforma. Tá bom. Agora é uma trégua, não preciso orar tanto mais, não preciso jejuar tanto mais. Esse é um erro que todos nós caímos, um grande erro espiritual. Olha Atos 12. Lemos que a perseguição contra a igreja continuou. Porém, desta vez, Herodes começou uma maneira diferente. Ao invés de mandar prender a todos, começou a mandar prender um, depois outro, depois outro. E nós vemos que ele mandou prender aqui Tiago, irmão de João. Foi preso. Porém, todos ali sabiam que ele tinha sido preso, mas falaram, do mesmo jeito que o Senhor mandou um anjo, o que ele vai fazer? Deus também vai mandar novamente um anjo, botar a chave lá, abrir e diz, vai embora, Tiago, vai para casa. Mas, de repente, eles são surpreendidos com uma notícia. Tiago foi executado. Tiago está morto. Olha, posso estar muito enganado, mas nenhum deles esperava essa notícia. Pegou eles de supetão, foi uma notícia terrível. Talvez eles pensassem, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é conosco, Deus já nos livrou e vai nos livrar mais uma vez. E aí fizeram o quê? Se acomodaram. Caíram no comodismo. Um dos inimigos mais sutis, mais poderosos, nosso, se chama
conformismo, comodismo. E eles aqui não foram diferentes. Se acomodaram com a situação, não viram nada de problema, achavam que Deus ia repetir o milagre, mas, enfim, nós vimos que, infelizmente, não foi assim. O meu primeiro sermão, já disse para os irmãos, foi numa casa que tinha ali, me ajudem ali, onde era a casa, a igreja. Que bairro que é ali? Boa Vista? Boa Vista. Nós começamos uma igreja, um grupo de 30, 40 pessoas, numa casa, tijolinho à vista, que tinha no Boa Vista. E, naquela época, o pastor Walter disse, você vai pregar. É como se fosse um Tadel nosso, um culto no meio da semana. Eu falei, tá bom, eu prego, mas me dá alguns meses para me preparar. E eu me preparava, e mexia na administração, e remexia, e mexia, remexia, apagava, escrevia de novo. Eu sei que eu demorei um tempão para preparar. E aí, o que aconteceu? Enquanto ele estava ministrando louvor, a porta do banheiro ficava ali. Alguém pudesse ligar o ar para mim aqui, por favor, que eu estou com bastante calor. E aí, o que acontece? Eu ia no banheiro, acho que eu fui no banheiro pelo menos uma meia dúzia de vezes. A barriga girava, queridos, girava. Né? Mas de vergonha, de medo, de enfrentar as pessoas. E olha que era um grupo bem menor do que isso, que nós estamos aqui hoje. Começou a faltar ar, a cabeça começou a girar. Eu já falei isso para vocês. E aí, a última vez que eu fui no banheiro, que eu saí de lá do banheiro decidido a falar para o pastor Walter, que é o pastor de Sorocaba, da Igreja da Paz, dizer para ele assim, pastor, sem chance, não dá, prega no meu lugar, não sei o que você vai fazer, me perdoe, mas não vai dar. Quando eu saí na porta assim, ele, glória a Deus, nosso querido irmão, pastor, não era pastor, perdão, irmão Rogério vai trazer uma palavra poderosa. Não teve jeito de eu escapar. Só foi apontar no banheiro, ele me chamou, e eu fui lá, nosso púlpito era de madeira, eu fiquei uns 10 minutos ministrando desse jeito. Ninguém via, porque estava atrás da madeira, e eu ficava. Esses dois braços, estou falando para vocês, não é gozação, não. Eu apoiei os dois braços no púlpito para não cair. E faltava ar. Eu falei, eu vou desmaiar. E estava lá ministrando, e tudo aquilo lá que eu falei para vocês. Hoje eu confesso para vocês, eu não sinto mais isso. Eu me sinto livre, me sinto bem, inclusive. Mas isso pode ter, eu falo que toda moeda tem dois lados, isso pode ser positivo de um lado, mas pode ser negativo. Porque, de repente, estou caindo no comodismo, no conformismo. Já sei, estou bom, estou craque, eu domino, eu sou o cara, eu tenho o dom da palavra. E aí foi o erro deles. Deus fez, Deus vai fazer. Estamos seguros de que Deus operou e Deus vai operar novamente. Quando nossa oração diária, todo momento, deveria ser, Deus, eu dependo de Ti hoje e sempre. Deus, Tu és a fonte de todas as coisas. Deus, eu não sou nada em ninguém, se não for a Tua misericórdia e a Tua vida em mim. Você pode fazer essas declarações aí, você e Deus? Declare sua dependência, reconheça que Ele é absolutamente tudo em você. E essa diligência, queridos, vai fazer que nós, essa consciência vai fazer com que sejamos diligentes em todas as coisas que fazemos para Deus. Nós vamos ter temor. Não vamos chegar na nossa confiança, porque se a gente chega na nossa confiança, a palavra não entra, não flui, não toca. Porque não recebemos do alto. Se não recebemos do alto, eu não tenho nada para transmitir para vocês. Entendam isso. E aí diz assim, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amós 6,1, o profeta declara, ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Olha o profeta aqui repreendendo
nesta época, os filhos de Israel tinham se tornado apáticos, indiferentes. Eles estavam acomodados, porque tudo estava indo bem. Eles estavam vivendo um momento de prosperidade. Então, eles não estavam nem um pouco preocupados com as coisas de Deus. E a Bíblia relata que Deus já tinha usado de várias vezes para avisá-los disso. E Deus já tinha falado que tinha usado de misericórdia com eles, inclusive livrado eles de situações de desastre. Mas chega uma hora que Deus estava no limite. Versículo 7 de Amós 6 fala: Deus declara, a festa acabou. Não está bem assim no versículo lá, tá? Mas ele diz assim: portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Somente depois de que eles foram levados presos, é que eles se despertaram. Se você estudar a história de Israel, é interessante, parece uma gangorra. Uma hora aqui em cima, embaixo, uma hora em cima. Embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Enquanto eles estão orando, buscando a face de Deus, não tem outros deuses diante deles, intercedendo, clamando, se derramando diante da face de Deus, prosperidade. Aí param de orar, se conformam, se acomodam, não aceitam, aliás, aceitam outros deuses, se misturam com outros povos. Aí vem Deus com as suas situações. Diante desse, vem o desastre, vem o cativeiro. Que Deus nos livre de termos que sofrer desastres para acordarmos. Eu lembro uma vez, não sei se o pastor Emerson vai lembrar, que o pastor Marcelo da Igreja Videira disse o seguinte: eu não fico esperando o problema acontecer para começar a orar, eu oro antes, eu sou proativo, eu não sou reativo. Muitas pessoas começam a orar depois que o problema surgiu. Eu não sei se vai acontecer algo comigo, não, eu já começo a interceder. E começo a orar, e começo a orar. Se o problema vier, ele já está muito mais forte. Se o problema vier, ele já está ali, queridos, mais estruturado espiritualmente. Porque ele orou. Já li 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quantos aqui querem experimentar um reavivamento? Porque nós já tivemos alguns avivamentos, mas quantos querem, queridos? Eu quero, é um sonho. Mas você já procurou saber o que significa a palavra avivamento, reavivamento? Vou dizer para você o que significa essas palavras aqui. Significa ser sacudido de um estado de sonolência, arrancado do comodismo, da apatia, estar em prontidão e desperto. Quer que eu repita? Não precisa. Não precisa. Não existe avivamento, reavivamento, onde existe conformismo e comodismo. Posso ouvir um amém? Ao invés de orarmos, Senhor, queremos experimentar um reavivamento, devemos orar, Senhor, ensina-nos a orar. 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu estava conversando com, não é pastor, um líder de uma igreja, e ele disse que, ele explicou o que significa ser soldado de Deus. É aquele que está sempre de prontidão, é aquele que está sempre vigilante, é aquele que está sempre atento, é aquele que está pronto, sempre com a arma na mão, sempre esperando que o inimigo venha. É aquele que está sempre disposto a lutar, a guerrear, a batalhar. Nós cristãos, muitas vezes estamos recuando, estamos sonolentos, estamos aqui como lhe disse. E o que é interessante a gente observar,
que Jesus falou muito isso. E Tiago, aqui, em Tiago 5,16, um versículo tão conhecido nosso, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quando Tiago foi assassinado, queridos, os judeus, gostaram. E Herodes, vendo que eles gostaram, continuou a perseguição. Atos 12:3 diz, vendo Herodes ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Mas desta vez as coisas seriam muito diferentes. A tragédia da morte de Tiago ensinou algo a eles. Tanto que em Atos 12:5 diz assim, havia oração incessante a Deus por toda parte da igreja a favor de Pedro. Sabe o que me parece aqui? Que o autor de Atos está tentando mostrar que, pelo fato da igreja não ter orado, foi que Tiago morreu. Mas, pelo fato deles terem orado por Pedro, foi o motivo que o anjo apareceu e libertou. Engraçado, libertou primeiro todos eles que estavam presos. Depois Tiago foi preso, não libertou, o anjo não libertou. Depois Pedro é preso, vem o anjo. Você já parou e pensou nisso? Será que a diferença não foi realmente a oração, a intercessão da igreja? É o que me parece. Diz assim, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Fazia poucos dias que Tiago tinha morrido. Aquilo que eu falei, precisou um desastre para despertar a igreja que eles precisavam despertar. E lá nós lemos que de repente, repentinamente, apareceu um anjo do Senhor a Pedro e lhe disse, depressa, levanta-te, põe a capa e siga-me. E a gente vê que ele foi seguindo o anjo, passou pelos guardas, passou pelos portões, passou pelos guardas, pelos portões, até que estava na rua ali, e de repente o anjo sumiu, aí que ele despertou. Não, eu não estava tendo um sonho, eu pensei que era um sonho. Isso é real, eu estou fora da cadeia, fui liberto. Fica evidente no versículo 5 de Atos 12, que foi por causa das orações dos santos que tudo isso aconteceu. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Não era qualquer oração. Era uma oração intensa, uma oração calorosa, uma oração fervorosa. Era um clamor, era uma súplica. Se nós entendêssemos o poder da oração, queridos, seria fácil para nós entendermos quando Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas como eu posso orar sem cessar se eu estou trabalhando na frente do meu chefe? Oro em espírito. Eu já disse para vocês, eu oro 95% do meu tempo, eu oro em espírito. Eu oro em línguas. Ah, mas você ora em línguas na frente do seu chefe? Não, ele não está me vendo, eu estou orando em pensamento. Quando estou no carro, eu falo em voz alta. Quando eu estou deitado, às vezes na cama, que eu perdi o sono, eu estou lá balbuciando. Se alguém acendesse a luz do meu quarto, ia me ver. Mexendo a boca, porque eu não quero acordar minha esposa. Estou orando em línguas. Orai sem cessar. Foi através da oração, querido, que Deus escolheu impactar o mundo. John Wesley, novamente, disse, Deus não faz nada sobre a terra, a não ser em resposta à oração do justo. Nós precisamos entender que a oração, queridos, é um privilégio que pertence, que Deus deu esse privilégio a nós. Quem está à direita de Deus Pai intercedendo? Quem? Jesus. E Jesus aqui na terra quer quem seja os intercessores. Você já parou para perceber que esse privilégio só foi dado a Jesus e a nós? Não foi dado a mais ninguém? Não foi dado aos anjos? Mas a nós e a Jesus de sermos intercessores? Que privilégio, queridos! Que privilégio! O próprio Jesus, intercessor. E nós também
intercessores. Quando o homem e Deus se unem em prol, queridos, dos propósitos de Deus, as nossas orações viram orações bombásticas. Eu digo sempre assim, às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, meu casamento está destruído. Eu falei, mas você quer restaurar o teu casamento? Eu quero. E o teu esposo ou tua esposa também quer, mas está difícil. Eu falei, peraí, vocês já começaram muito bem. Porque o fato dos dois quererem, apesar de todo o envolvimento, toda a complicação, e se Deus instituiu a família, a primeira instituição que Deus instituiu foi a família. Deus abençoou o casamento. E se nós orarmos segundo a sua vontade, você não crê que Deus pode transformar, mudar todas as circunstâncias? Claro que pode, queridos. Quando nós oramos algo em conformidade com o coração de Deus, queridos, continua orando que a vitória é certa. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Está aqui, isso que eu estou falando para vocês está lá, li de novo, vou ler, já estou encerrando, queridos. Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há uma tradução diferente da Bíblia ampliada que diz assim: a oração fervorosa de um justo coloca à disposição do homem um tremendo poder. É a oração do justo. Isso é poder. Queridos, enquanto o diabo puder, ele vai nos manter convencidos de que está bom. Fica aí do jeito que está. Não está tão ruim assim, não. Você até ganhava um pouco mais, mas, sabe, não está ganhando igual, mas você já ganhou mais vidas para Jesus. Você está ganhando um pouco menos, mas continua ganhando, está bom. As tuas células já se multiplicaram muito mais. Continua multiplicando, está bom. Sabe, antes multiplicava 3 vezes ao ano, agora uma vez cada 2 anos, mas está multiplicando, está bom. Né? Você vê a enfermidade no nosso meio, agora eu tenho um excelente plano de saúde, então aí você substitui, não que você não possa ter plano de saúde, mas você tem algo que te gera um certo comodismo, conformismo. Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? Se a igreja tivesse orado por Tiago, será que ele teria morrido? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, mas não naquele dia, talvez um pouco mais adiante, porque todos nós temos que morrer. Será que oração realmente faz diferença? Te garanto que sim. Eu já vi situações sendo transformadas no meu trabalho, em casa, em outros lugares, através da oração. Curas através da oração, milagres através da oração. Porque quando nós oramos, nós estamos fazendo uma parceria com quem, queridos? Com Deus. Com Deus. Olha que interessante, para finalizar. Quero dar um exemplo para vocês. Deus chega para Elias e diz assim: Elias, por causa deste povo, porque estão adorando outros deuses, Baal, essa terra vai ficar sem chover. E realmente parou de chover. Deus volta depois de 3 anos para Elias e diz: vai voltar a chover nesta terra. Ok. Então Elias deveria o quê? Ficar esperando a chuva vir. Mas se você ler lá em 1 Reis 18:1, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva a esta terra. Ele está dizendo: ó, vai chover. Mas daqui a pouco nós vemos Elias colocando seu rosto em terra e clamando: Senhor, manda água, manda chuva. Para quê? Se Deus já tinha prometido. Porque ele sabia que quando Deus revela um plano, um propósito, vai ter resistência sempre, queridos. E que nós precisamos lutar para que essa bênção chegue até as tuas mãos. Você entendeu isso? Ah, você vai ser um grande pastor, pregador das nações. Você não estuda, não faz teologia, não lê a Bíblia, não ora, e quer que por osmose, por transferência de unção, venha sobre você.
Quando você tem que clamar, Senhor, eu quero me manter nos teus caminhos, quero me manter em santidade, me dá revelação, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração simples e humilde, me dá um coração de adorador, Senhor. Porque a resistência vai vir, as lutas vão vir. Elias entendeu isso. Quantas promessas você já recebeu? Recebeu o que eu quero dizer? Do Senhor, de algum profeta, de algum momento Deus falou, Deus manda dizer para você e você tem certeza, mas não chegou até as suas mãos. Sabe por quê? Você ficou esperando, você não orou, você não intercedeu, você se conformou, você caiu no comodismo. A oração faz a diferença. E para encerrar, Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei entre eles, ó Deus falando, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, e fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do meu procedimento, diz o Senhor. Onde estavam os intercessores? Onde estavam os guerreiros? Onde estavam os valentes? A ninguém achei. A ninguém achei. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem quiser, venha para frente aqui. Não sei se você tem uma luta, 3 lutas, 10 lutas, 10 desejos, 5 sonhos, e parece que você nunca alcançou. Então você vai se derramar na presença de Deus, pedindo esta bênção, este milagre. Mas como a igreja, ajoelhe, se você puder e se você quiser. Não ajoelhe só porque eu pedi, não. Clame para que Deus mude sua história. Clame para que Deus mude a sua mentalidade. Peça para Deus, mais um pouco de misericórdia, Senhor, que o desastre ainda não venha, que o confronto ainda não venha. Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Deus, eu quero aquela benção, aquela vitória, Senhor, o meu ministério, a minha casa, os meus filhos, a minha finança. Tudo que o Senhor prometeu, Senhor, parece tão longe, tão distante, tão irreal, tão impossível, Senhor. E Ele está dizendo, continue sonhando, continue clamando, continue pedindo, continue intercedendo pela sua família, pelo seu emprego, pelo seu negócio, pela sua esposa. A tua oração não foi em vão, a tua oração não será em vão. O teu clamor vai chegar diante de mim, mas eu preciso que você clame, suplique, rogue, grite, faça que nem Ana. Ana foi confundida como bêbada. Sabe por quê? Porque ela tinha uma atitude de clamor, de súplica, de anseio, de desejo, de choro. Eu acho que ela até uivava, queridos. Teu choro, teu clamor chegue diante do Senhor. Deus, olha para mim, volte para mim. Deus, eis-me aqui, Senhor, venha ao meu socorro. Desperta-me, Deus, desse sono, desse comodismo, desse conformismo. Chega, basta. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou, Senhor, para sermos soldados valentes. O Senhor nos chamou para estarmos despertos, de prontidão. Senhor, chega, Deus, chega de uma vida minguada, uma vida fria, uma vida apática, uma vida sem graça, uma vida sem intensidade, sem desejos, Senhor, de vir para a igreja, sem desejos de vir para o Tadel, sem desejos de orar, sem desejos de ler a Bíblia, sem desejos de falar de Jesus para alguém, Senhor. Oh Deus, hoje seja um novo dia, um novo tempo nas nossas vidas. Que entendamos que o Senhor está chamando um exército para orar, para clamar, para interceder, para fazer a indiferença, para mudar a história de pessoas, da rua, da vila, de uma nação, de um povo, da sua família.
Shebanai tubahamana soba labate calaba shei. Ah, sebaba manalaba la xereba labas. Terra balabaia teuia balabá. Sonhos, voltem sonhos. Volta a ousadia. Volta a intrepidez. Volta a determinação, volta a coragem, volta ânimo. Volta, 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 volta. Shema nabacadabaceira balabachei. Halabeiecoba manamaiatoras. Cura, Senhor. Quebra grilhões, despedaça julgos do inferno nessa noite. Despedaça o poder de Satanás. Oh, Shabanamaquete labalabala, sofismas, oh, Ichemanash, soba na manateira, calabaxere balabas, ah, sequene canamaste.